Olá, meus queridos. Hoje eu quero falar para vocês sobre espiritualidade e comunismo. E eu não quero colocar aqui nenhum conceito político, mas a minha experiência em relação a essas questões e como que na medida em que o tempo foi passando, eu fui compreendendo melhor essas questões políticas e sociais. Bem, eu nasci nos anos 60, e na década de 60, houve o golpe de 64, eu era criança ainda, eu vivi na época dos militares e eu via falar até que horário a gente podia ficar nas ruas, e eu lembro que 10 horas minha mãe colocava todo mundo para dentro de casa, e às vezes olhávamos a polícia passando na rua, mas não havia nenhum sentimento de terror naquilo. Pelo menos dentro da minha casa, não. Nós éramos classe média pobre. E eu cresci aprendendo uma coisa sobre vida social e econômica. Eu cresci achando que nós pobres éramos pobres coitados porque os ricos nos roubavam. Eu cresci ouvindo isso e vendo isso. E eu tive uma vida de muita batalha, muita luta. Gostava muito de estudar, mas meus pais não tinham condições financeiras de bancar os meus estudos. Então eu tive que partir para uma profissão primeiro, e eu só pude frequentar uma faculdade aos 40 anos, quando eu tive uma profissão e uma vida um pouco mais tranquila. Então eu pude me dedicar mais tempo aos estudos. E com 40 anos eu fui para a faculdade. Estudei muito, estudei tanto que passei na faculdade católica, e da católica eu fiz um teste, porque eu não gostei muito do curso que eu estava fazendo na católica, então resolvi fazer pedagogia no curso da UFMG. E passei em segundo lugar e fui para a UFMG. Chegando na UFMG, eu entrei em contato com muitas pessoas que falavam sobre comunismo, sobre a injustiça com os pobres, como que as riquezas deveriam ser distribuídas. E isso entrou para a minha mente, entrou para o meu coração, e eu passei a entender isso. E ao compreender isso, um dos meus autores favoritos era Paulo Freire. Mas antes de continuar aqui, eu quero pedir para vocês não pararem de assistir o vídeo no meio do caminho, porque a conclusão será no final, para vocês entenderem qual é o meu entendimento sobre essas questões. Devido à questão, ao momento político que o Brasil está vivendo, eu me senti na obrigação de colocar um pouco do que eu penso sobre essas questões. Então, por favor, você que está assistindo esse vídeo, vá até o final para que vocês entendam qual é a minha postura em relação a tudo isso. Bom, então eu estava numa faculdade onde estavam me ensinando sobre a questão do comunismo e como era importante a divisão de riquezas. E eu achava que isso era realmente certo. E nada mais certo. E até hoje, espiritualmente, o que eu vejo é um Deus que gostaria que todos nós estivéssemos vivendo uma vida em comum, gostosa, agradável. Tá, e eu resolvi ir fundo nisso. E muitas pessoas acham que o comunismo surgiu com Karl Marx, mas não é. Quando eu fiz um curso de teologia, eu descobri que no primeiro século da era cristã, houve um grupo de cristãos que resolveu viver, aliás, não foi só um grupo, né? Mas um grupo específico resolveu implantar o comunismo naquela cidade. Foi numa cidade, não só numa igreja primitiva, mas foi montar numa cidade. E tudo que eu estudei sobre aquela cidade é que, no final das contas, essa cidade deu tudo muito errado. Acabou aquela cidade. Mas eu vi também naquilo que é mais tradicional, que todo mundo conhece, no livro que conta a história da igreja após Jesus Cristo, eles começaram a
trabalhar com tudo em comum. Então, todo mundo vendiam casas, vendiam bens e colocava tudo que eles tinham de dinheiro, de bens, colocaram aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam para toda a igreja primitiva, para que todo mundo tivesse tudo em comum. Mas aconteceu um fato interessante. Não se passou muito tempo, nós então vemos o apóstolo Paulo, um pouco mais à frente, tendo que pedir às igrejas ao redor que mandasse ajuda para a igreja de Jerusalém, que no início era uma igreja que vivia em comunidade e tinham tudo em comum, e que acabaram passando por necessidades, precisando que outros viessem trazer víveres e alimentos e condições para eles viverem bem. Eu comecei a pensar, gente, por que será que isso aconteceu? E fui pesquisar. Estando na UFMG, nos últimos momentos, né, quando eu já estava quase formando, eu tive uma grande oportunidade de visitar o MST. Eu estava muito curioso para saber como é que era esse movimento sem terra. E lá nós fomos vendo a invasão que eles fizeram, como que eles estavam trabalhando na terra, e eu achei algo muito interessante que eu comecei a notar. Muita gente assentada na grama à toa, às 2 horas da tarde. Eu gravei isso e falei assim, olha, deve ser porque eles estão começando agora e tudo, e ainda estão se organizando, tá? Então eu decidi trabalhar com o método de alfabetização de Paulo Freire numa área de periferia, onde eu podia mostrar a questão do vocabulário e como que aquele vocabulário estava escravizando as pessoas para um modo de vida subalterno, suscetível a ficar sempre o resto da vida naquela mesma dimensão econômica. Traduzindo, pela linguagem, as pessoas ficavam aprisionadas a viver uma vida de pobreza, enquanto os ricos estavam tendo outro tipo de escola, e eu fui aprendendo toda essa dinâmica social que mantém as pessoas pobres na pobreza e mantém os ricos cada vez mais ricos. Aprendi mesmo, para valer. Mas eu não parei nesses conhecimentos. Eu decidi praticar isso. Então eu formei um grupo de pessoas baseado em teologia, em espiritualidade. Eles se reuniram, mas eu achava que seria muito pequeno para mim realizar apenas um grupo baseado apenas em teologia. Eu queria basear também em comunismo. E a primeira coisa que eu fiz foi, as pessoas se reuniam para fazer suas adorações, suas orações, os cultos espirituais, evolução espiritual, conhecimento espiritual, e eu decidi fazer uma experiência de comunismo. Eu comecei fazendo uma cantina comunista. Nessa cantina comunista, todo mundo levava um pouquinho, ovos, farinha, sal, temperos, algumas coisas para se fazer o lanche, para que no final dos nossos encontros, das nossas reuniões, dos nossos cultos, todo mundo pudesse comer de graça. E funcionou bem, e foi uma coisa maravilhosa, fantástica, mas funcionou por pouco tempo, porque de repente algumas pessoas pararam de querer contribuir, mas vinham para comer, paravam de contribuir e vinham para comer. E algumas pessoas pararam de querer ir trabalhar para fazer os salgados, para fazer o alimento. Então foi ficando cada vez mais difícil, porque as pessoas não queriam mais contribuir, outras não queriam estar ali para fazendo o trabalho. Algumas que estavam ali fazendo o trabalho achavam que todo mundo deveria ter um rodízio e tudo. Alguns diziam, não, eu dou muito mais ingredientes, mas eu não vou fazer nada, porque eu não sou bom cozinhar, aquela coisa toda. E foi virando uma confusão tão grande que eu resolvi abolir aquela ideia, mas a ideia do comunismo não saía da minha cabeça. E nós fizemos outras tentativas para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa nesse sentido, de vivermos uma vida mais em comum, fazer alguma coisa para que nós pudéssemos todos dividir as coisas, e só tivemos diversos problemas. E eu ficava me perguntando por que não deu certo. Aí você assiste a história e vê os lugares que foram estabelecidos, como que não deram certo, e os que ainda estão estabelecidos têm alguns problemas que nós conhecemos muito bem. Foi assim que eu aprendi que o comunismo não dá certo. Mas eu ainda continuei insistindo, eu pensei, por que não dá certo? E aí
eu fiz um mestrado em psicanálise, onde eu fui estudar a estrutura do desenvolvimento humano, do desenvolvimento mental, da psicologia, do emocional. E aí eu fui vendo que o ser humano tem em si certas características que não consegue produzir bem se não for desafiado, se não estiver sendo impulsionado para o desenvolvimento e o seu crescimento. Foi então que eu percebi que quando alguém não é motivado, ainda que seja motivado por instintos de sobrevivência, né? Não sei quantos de vocês conhecem aquela pirâmide de necessidades, né? Onde a pessoa primeiro briga pelos alimentos, e aí vai só, na medida que só tem o alimento, você quer mais coisa, você quer mais coisa, você quer mais coisa. Essa postura de querer uma vida maravilhosa em busca de cada uma das suas necessidades, desde partindo das mais básicas para aquelas mais superficiais e luxuosas. Então o ser humano tem essa evolução natural, psicológica, emocional. E foi aí que eu compreendi que o comunismo e o socialismo nunca vão trazer benefícios para o ser humano em si. Todo mundo que defende comunismo e socialismo não conhece a natureza humana. A natureza humana pede liberdade para arriscar, mas ao mesmo tempo a liberdade humana, a estrutura humana pede para ter tudo e não fazer muito esforço. Um outro fator sobre a estrutura psicológica, psicoemocional, da formação de todo ser humano, é o complexo de inferioridade que todo ser humano traz e deixa subjacente à sua personalidade. Todo ser humano tem o seu sentimento inconsciente de inferioridade. E por causa desse sentimento, ele tem duas reações. Ele tem duas reações. Pelo lado positivo, em termos assim de dois lados apenas, né? Não que seja positivo, ele se sente o menor de todos, então desenvolve aquela personalidade que se sente o coitadinho que precisa da ajuda de alguém, porque senão ele não vence. Do outro lado da mesma moeda, que é o complexo de inferioridade, tem aqueles que, para sufocar esse sentimento, o que eles fazem? Eles querem mostrar que são melhores que os outros. Então eles entram muito em disputas de poder, de autoridade, de quem está certo, ele quer ter um destaque naquele grupo, ele quer poder sobre os outros sem a responsabilidade que o poder acarreta. Ele quer sempre sair ganhando nas suas relações uns com os outros. Então, tanto um quanto o outro são dois lados de um problema da estrutura da personalidade humana, né? E um dos piores é aquele que ele quer mandar, ele quer poder para governar sobre o outro, ter razão, mostrar que é melhor, mais inteligente, mais sábio, canta melhor, faz melhor. Essa sensação de comparar-se com o outro é por causa do seu sentimento de inferioridade. E aí, essa estrutura não permite que o comunismo se estabeleça de uma maneira saudável. Assim que as pessoas que estão tentando impor ou colocar esse sistema de relação social percebem que podem governar sobre os outros, então eles se tornam déspotas, se tornam líderes que querem continuar no poder e mandando no poder. E isso é só você observar nos pequenos grupos. Os líderes não querem abrir mão do poder. E quem não quiser, isso dentro de pequenos grupinhos, seja dentro de uma escola, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma prefeitura, não importa. As pessoas, quando têm poder, elas se sentem... tudo isso é inconsciente, não estou dizendo que a pessoa tem má intenção, não, mas ela não consegue ver em si a capacidade de ser apenas um ser humano servindo ao outro.
É por isso que o comunismo não dá certo, as nossas tentativas foram frustrantes e o mundo inteiro, enquanto tentar esse sistema que não seja começando pela espiritualidade sadia, não vai dar certo. Não porque as pessoas é isso ou aquilo, não tem explicação histórica, não tem explicação, não quero essas explicações. A melhor explicação é a própria natureza humana que precisa ser transformada. Antes de qualquer tentativa, a natureza humana precisa ser transformada. Não importa o sistema, importa quem faz parte dele. E é isso que é importante as pessoas, nesse exato momento em que o mundo passa numa dualidade de realidades, entender que nenhuma delas vão trazer a solução. Mas a espiritualidade sadia traz e mostra que a transformação do ser humano pode transformar toda uma sociedade e fazer uma convivência bem melhor. Somente a vida e a natureza é capaz de forçar o ser humano a lutar para conquistar aquilo que ele tanto almeja, desde as suas necessidades básicas até o seu luxo. Então tem muita coisa envolvida na própria pessoa, no próprio indivíduo, que não permite o comunismo. Eu, como uma pessoa que trabalha com espiritualidade sadia, percebo que o alvo seria com que todo ser humano tivesse uma consciência de participação dentro de uma evolução comunitária, onde todos nós pudéssemos ter tudo do bom e do melhor, desde que cada um saiba o preço que se tem para se obter determinadas coisas. Você quer comer arroz? Tem que plantar, tem que preparar a terra, tem que conhecer o lugar certo, tem que ter o clima certo, tem que trabalhar, tem que cuidar e depois tem que colher, debulhar, e aí tem todo aquele trabalho. A pessoa tem que saber isso. Todo mundo tem que saber que se ele quer comer alface, ele vai ter que cuidar da terra, preparar com muito adubo, muita água e trabalhar em cima até que tenha o seu alface para comer. Estou falando de comida. O resto tudo é do mesmo jeito. Tudo tem um preço para ser pago. E quando alguém não quer pagar o preço para se obter algo, vai sofrer as consequências. A pobreza é consequência tanto do indivíduo quanto da sua geração que teve indisposição para pagar o preço. Então, tanto eles sofreram as consequências, quanto também passaram para as próximas gerações as consequências de suas atitudes. Eu, por exemplo, eu tive um avô, né, que era muito rico, tinha terras, mas que por não saber administrar, por não trabalhar bem, por não ter características de bom administrador e saber investir e saber trabalhar, saber multiplicar aquilo que ele tinha, ele foi só perdendo por causa de vários fatores pessoais, e então ele não deixou praticamente nada para os seus. E a minha mãe, já indo para a vida urbana, também não teve condições de aumentar o patrimônio. Já o meu pai, vindo do lado urbano do lado rural para o urbano, teve que trabalhar muito para conquistar um certo patrimônio. Quando ele faleceu, deixou uma herança razoável. Eu peguei essa herança, parte dela, né, porque éramos 10 filhos, e investi de maneira que hoje eu tenho lucros daquilo que eu realizei. E eu espero que meus filhos e meus netos também possam multiplicar. E um dia, quem sabe, quando toda a humanidade estiver espiritualmente capacitada, entender o que a espiritualidade sadia diz sobre dinheiro, sobre materialidade, sobre bem viver, ela possa entender que tudo tem seu preço, tudo tem os seus valores, e aprendemos a diluir os preços e valores para com todos nós humanos, e que possamos todos
viver uma vida sobrenaturalmente maravilhosa. O mundo pode ser feito assim. Tanto a indisposição e a preguiça de alguns que promovem a pobreza, quanto a ganância e a sede de poder insaciável do humano que produz riquezas absurdas e acúmulo, todas esses dois disparates da formação humana, que não é a espiritualidade sadia, fazem com que nós tenhamos essas duas divergências terríveis hoje no Brasil, que é o conservadorismo buscando toda a liberdade, e é maravilhoso, porque sem liberdade é impossível viver. A vida tem que ser livre, como sempre foi e sempre deve ser. Mas, por outro lado, promover a riqueza de todos, promovendo a responsabilidade pela produção da riqueza também. É muito importante que a gente equilibre isso para que nós possamos alcançar uma humanidade na Terra equilibrada. O comunismo é um sonho de Deus, mas antes de sonhar com as divisões materiais, é preciso entender espiritualmente as divisões das responsabilidades como pessoas, como indivíduos capazes de realizar algo. Valorizar tudo e todos e distribuir de forma igual a todos é um grande alvo que nós vamos alcançar lá no futuro, quando entendermos que não existe direita, não existe esquerda, não existe conservadores e revolucionários, não existe comunismo, não existe quem tenha mais poder que o outro, porque todos somos perecíveis, mas que o que deve existir no coração dos governantes, nos corações dos poderosos financeiramente falando, é uma humildade para reconhecermos que todos somos filhos da terra e precisamos aprender a conviver com ela e a valorizar o trabalho, seja ele qual for, intelectual, braçal, administrativo, não interessa, todos têm o mesmo valor. Quando nós compreendermos que não podemos ficar na preguiça esperando que alguém faça algo por nós, mas que também não podemos ficar com tudo para nós enquanto outros trabalham ganhando tão pouco. Esse é o ideal da espiritualidade sadia, que nós chegamos a uma iluminação para compreendermos, tanto no momento em que nascemos, no momento em que morremos, não somos nada, e o que nós devemos querer neste mundo é um bem viver para mim e para todos. E isso equivale, eu quero terminar com esse resuminho. Você que quer ser alguém espiritual, vivendo num mundo que tem política, que tem economia, que tem sociologia, que tem filosofia, tem que aprender a responsabilidade de mantermos a vida no mais alto grau do seu bem-viver e mantermos a responsabilidade para trabalharmos para que isso aconteça. E quando isso acontece, não desvalorizar nada nem ninguém, mas que ninguém também fique usufruindo ou querendo usufruir de coisas que não houve a sua participação no seu trabalho. Eu sei que um vídeo desse vai dar muito o que pensar e falar. Temos muito trabalho como humanos para realizar até chegarmos a esse nosso ideal. Pensem nisso, reflitam nisso. De um lado, a responsabilidade e o dinamismo de trabalho e produção que todo ser humano precisa ter. E do outro, o amor para compartilhar com os outros os frutos dos nossos trabalhos. Isso será um bem viver. E isso só é fruto da espiritualidade sadia, que é um ser humano evoluído e desenvolvido no amor a si mesmo, a Deus, à vida e ao próximo.